5º episódio de House of the Dragon estreou e, meu Deus do céu, que episódio foi esse? Eu não sei se vocês sobreviveram até o final dele, porque foi difícil, foi muito difícil ficar vivo depois do que aconteceu lá nas cenas finais. Esse episódio serviu pra marcar a divisão da série nos 2 atos em que ela vai ser dividida. Agora terminou o primeiro com as atrizes mais novas e a partir do domingo que vem do próximo episódio, no episódio 6, começam as novas atrizes, né, marcando aqui a Rhaenyra e também a Alicent mais velhas, já pistola da cara uma com a outra. Claro que isso tudo fundamentado nos acontecimentos desse episódio. Então vamos comentar esse episódio do início até o fim. Então vale dizer, claro, que vai ter spoiler e muito bom humor aqui, porque esse episódio já começa com uma personagem nova aparecendo, que a gente não tinha conhecimento até então, que é ninguém menos que Lady Rhea Royce, que é a esposa do Daemon, que ele vinha aqui meio que menosprezando ao longo dos episódios. Ele não queria saber muito dela não, por quê? Porque eles não se davam muito bem. Ela tá lá caçandinho, mó paz, mó tranquilidade, quando de repente quem aparece na frente dela é Daemon Targaryen, com aquele capuz parecendo Darth Vader sendo corrompido pelo mal. Vamos lembrar que Daemon não tem muita coisa a perder, então ele chega ali pra frente dela, eles começam a se alfinetar, ela fala: e aí, broxava, como é que você tá hoje? Já foi substituído por aquela garotinha? Só que o Daemon, ele não quer deixar barato, né? Então ela percebe, a Rhea percebe que tem alguma coisa acontecendo de estranho ali, só que quando ela vai revidar pra cima do Daemon, ele ataca ela, o cavalo se assusta e derruba a Rhea ali, então ela acaba se machucando. Não aparece depois o que acontece, mas ao longo do episódio a gente percebe que o Daemon deu um fim na vida da mulher ali, porque ele tinha claros interesses em conquistar o reino dela, que é de Runestone. Porque querendo ou não, eles eram marido e mulher, ela tinha o direito de todas aquelas terras ali, então ele pegou tudo aquilo pra ele. Enquanto tudo isso está acontecendo aqui, lá em Porto Real, temos aqui alguns conflitos sendo formados, porque Otto Hightower está deixando Porto Real por causa da expulsão do rei, que aconteceu no finalzinho do 4º episódio, depois que ele perdeu o direito de ser a mão do rei. E ele tá indo lá se despedir da filha dele, da Alicent, e a Alicent está nitidamente triste com a partida do pai dela, porque vamos lembrar que ela confiava demais na amiga dela, a Rhaenyra Targaryen, e por confiar demais, ela defendeu a amiga e ficou contra o pai dela, e por causa disso, o pai dela tá sendo expulso do reino agora. Só que o Otto Hightower, ele não tá nem aí pra isso, ele continua defendendo o ponto de vista dele, e antes dele partir, ele planta mais uma sementinha da discórdia na cabeça da Alicent. Basicamente, ele fala pra ela assim: minha filha, o rei tá morrendo, ele tá caindo aos pedaços, se você não fizer nada, vai dar merda. Basicamente, porque se Rhaenyra ascender ao trono, vai ter uma guerra aqui, vão querer tirar o do trono dela, e ela sabe que os seus filhos, que já estão grandinhos, vão ser as futuras ameaças dela, então ela vai ter que dar um jeito nos teus filhos pra continuar no trono, você sabe disso, né, mulher? E ele termina essa conversa dizendo pra Alicent preparar o Aegon Targaryen pra ser o futuro rei, mesmo que isso possa vir a não acontecer. A Alicent, claro que se despede, chora, mas ela fica pensativa porque ele conseguiu plantar isso ali na cabeça dela, né? Ativou aquele negocinho. Mas não bastasse tudo isso que tá acontecendo aqui na cabeça da menina, que tá turbulenta aqui só, tem mais fofoca, porque o reino vive de fofoca, tem muita gente fifi ali dentro. Isso porque a Alicent vai lá na árvore coração chorar as pitangas dela, e ela encontra o Lord Larys Strong, que é o filho do Lionel, que é a atual mão do rei, que substituiu o Otto. Esse cara é um puxa-saco do cão. Ele começa ali a puxar assunto com a Alicent, falando: nossa, essas plantinhas aqui, né, que invasora, mas menina, teu pai era um cara bom. Ele partiu de uma maneira muito injusta, não merecia aquilo dali, mas a partir desse ponto ele começa um joguinho de manipulação, porque daí ele chega na cabecinha da Alicent e fala: menina, Rhaenyra tá doente, né? Você viu que deram um chazinho pra ela? Um tal de chá da lua? Inclusive, se você não sabe que chá é esse, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que é sobre o episódio 4, onde eu comento um pouquinho sobre isso. Mas aí a Alicent fica: minha nossa, a menina tomou o chá. Isso, claro, que incendeia mais ainda a intriga que já está se formando na cabeça dela, porque querendo ou não, a Alicent começa a pensar: Cacilda, fiquei contra meu pai, minha melhor amiga pode estar mentindo para mim. Mas ela não fica em paz, por quê? Porque ela precisa confirmar essas informações antes de dar o próximo passo dela. Só que ela não consegue, por quê? Porque toda a família real tá navegando lá pra Derivamarca, que é a cidade, né, o reino onde o Corlys Velaryon mora. Isso porque o rei, ele tá viajando a negócios, né? Claro que ele passa mal, vomita pra caramba naquele mar turbulento e tal, mas quando eles chegam lá, ele fala: preciso falar com o Corlys Velaryon, tenho assuntos a tratar com ele. E na hora que ele chega pra conversar com o Corlys, entra o Rhaenys Velaryon mó empolgadaça, como se não tivesse explodindo o mundo lá fora. Ela aperta a mão do Viserys, sente aquela mão podre, ele fala: meu Deus, meu primo, você tá bem? O rei fala que tá bem, mas na verdade ele tá caindo aos pedaços, né? Tá morrendo, a gente sabe. Eis que o Corlys Velaryon, né, ele recebe ali o rei muito bem e tal, só que ele não dá notícia boa, ele já chega: meu rei, você sabe o que aconteceu? Rhea Royce morreu. Mas diz que ela morreu numa caçada, sendo que ela era uma boa caçadora e ela era herdeira de Runestone. Só que o rei, super se importando com Rhea Royce, só falta ele falar: ah, legal, bacana, só que então eu tenho um assunto pra tratar com você. Basicamente ele foi ali pra falar: Corlys Velaryon, tu aceitas casar seu filho Laenor com minha filha Rhaenyra? Assim a gente consegue unir os nossos 2 reinos e seremos fortes e felizes para sempre. O Corlys, claro que vibra por dentro, né, porque era o que ele
ele queria desde o começo, só que agora com uma concepção um pouquinho diferente ele conseguiu isso. Ele ficou ali um pouquinho preocupado com a questão da sucessão do trono, né? Quem queria carregar o sobrenome e tal. Viserys explica que, obviamente, quem vai carregar o nome dos filhos e tudo mais vão ser os Velaryon, porque querendo ou não vai ser o sobrenome do pai, né? Dessa relação. Mas o Viserys já deixa claro que a dinastia Targaryen não vai acabar com esse casamento só pelo fato da filha dele ser uma mulher e estar gerindo esse casamento. Então ele propõe o seguinte, já que eles vão casar, beleza, os filhos podem até ter o sobrenome Velaryon, mas quando o próximo for ascender ao trono, a gente bota o nome Targaryen. O Corlys, claro que não gosta muito, né? Porque não era muito bem o que ele queria, mas ele aceita isso de bom grado. Só que o nosso casal de fofoqueiros não se sustenta somente com essa reunião, porque depois que a reunião acabou, eles se reuniram ali pra conversar sobre o que aconteceu. Ele tá ali contemplando aquela máscara do engorda caranguejo, né? Como um troféu de ter derrotado o cara lá nos episódios anteriores. De repente ele chega ali pra Rhaenys e começa a conversar sobre o casamento que vai vir a acontecer. Ele tá super orgulhoso do filho dele, porque vamos lembrar que Laenor Velaryon, ele é homossexual, só que o pai dele sabe disso, mas não quer aceitar, e ele fica, meu filho, uma machão, ele vai gostar daquela garota, você viu? Ele gosta da fruta. Só que a Rhaenys Velaryon, ela é mais sensata, ela sabe que esse jogo aqui pode custar vidas e que a sucessão da Rhaenyra vai ser contestada e a vida do Laenor pode estar em jogo aqui. Só que o Corlys Velaryon, ele quer justiça, ele quer manter a linhagem dele ali no trono e talvez usurpar esse trono no futuro, porque ele quer justiça pela mulher dele que não conseguiu o trono lá no passado. Ou seja, ele ainda tá remoendo aquela situação, sendo que a Rhaenys fala, amigo, meu amor, meu amo, eu já passei isso, pare. Mas ele não, ele quer justiça, ele vai continuar. Enquanto isso, o Laenor e a Rhaenyra estão lá conversando no mar e tudo mais pra se conhecer um pouquinho melhor. Só que a Rhaenyra, depois que ela aprendeu os prazeres da vida com o tio dela lá nos episódios anteriores, ela não quer mais saber de nada. E ela sabe da orientação sexual do futuro marido dela. Então ela fala pra ele, olha, meu amor, vamos fazer um trato. Cada um aqui gosta de uma coisa diferente, eu sei que tu gosta do que eu gosto, então vamos fazer o seguinte, cada um come o que quiser e dá o que tem. Se você aceitar isso, a gente vai ter um casamento bom. Aí o Laenor, sabendo que isso daí seria uma condição interessante, que esse casamento seria praticamente de fachada pra unir os reinos, ele falou, não, beleza, vamos fazer isso mesmo. Tanto que depois disso ele se encontrou escondido com o namorado dele, que é o Joffrey, comentando ali sobre os futuros e tudo mais, que ele poderia até mesmo ser um guarda real, e eles poderiam se encontrar escondido e tal. E o Joffrey levanta a questão, legal, mas se a Rhaenyra propôs isso, sabendo que você tem um caso comigo, talvez ela tenha um caso com alguém também. Quem será que é? Aí fica essa pulguinha no ar, porque depois a cagada começa a acontecer. Menina, bicha fofoqueira, ela não se aguenta, mas calma que o negócio fica pior depois mesmo. Depois de toda essa negociação ter finalmente acabado, a família real saiu então de Derivamar, que foi a caminho de Porto Real novamente, naqueles navios ali que balançam e tudo mais. Só que nesse trajeto aconteceu uma coisa aconteceu a criação de um monstro, um Godzilla praticamente, porque Rhaenyra Targaryen está conversando ali escondidinho com Criston Cole. Criston Cole fala, minha amada, você não escolheu teu próprio novo, foi teu pai que escolheu esse novo pra você, eu sei que você não tá feliz. Ele é um cara emocionado, coitado, ele tá pegado na Rhaenyra. Aí ele propõe pra ela, você pode ser livre em um outro caminho desde que você vai comigo colher laranjas. Porque se ela fizesse isso, se ela fugisse com ele, eles poderiam ser livres, casar onde eles quiserem e tudo mais, e não precisava seguir essas leis rígidas da monarquia. Inclusive ele fala, a gente pode se casar por amor e não pela coroa, só que aí a gente quebrou tudo, aí pegou bosta assim, pá, jogou no ventilador, espalhou pra tudo quanto é canto. Isso porque a Rhaenyra Targaryen acaba dando um fora no Criston Cole nesse ponto da história. Ela chega pra ele e fala, eu sou a House of the Dragon, eu sou a coroa e devo cumprir o meu dever perante o reino. E nesse ponto, Criston Cole desaba, ele fica muito triste, nitidamente triste, porque ele está completamente arrependido pelo fato de ter quebrado um voto de castidade ao se envolver com a Rhaenyra, e ele achava que se casando com ela, isso seria resolvido. Só que agora já era, né? Porque a Rhaenyra acabou criando um monstro imbrochável, ok, confessamos, mas emocionado demais, então a gente já sabe que um cara com ciúme pode fazer, né? Beleza, depois de toda essa viagem turbulenta, eles chegam finalmente a Porto Real, e na hora que o rei pisa no chão, ele desmaia. A Alicent Hightower tá lá na sacadinha vendo toda aquela coisa acontecendo, aquela recepção e tudo mais. Ela vê o marido dela caindo lá, ela não faz absolutamente nada, ela não esboça uma única reação, porque aqui a gente já percebe que ela já está com muita raiva acumulada dentro dela. E ela quer respostas, tanto que o que ela faz na sequência? Manda convocar Criston Cole pra trocar uma palavrinha com ele. Ela começa a conversar ali sobre os boatos que rolaram sobre a Rhaenyra e tal, só que enquanto ela tá introduzindo o assunto pra ele, ele fala, pare de conversar porque fui eu
Eu fui o cara que você está se referindo. Aí Alicent Hightower desaba, ela fica completamente desapontada porque ela percebe que todos os boatos que estavam rolando ali sobre a Rhaenyra eram verdadeiros e que ela foi contra o pai dela, que era praticamente a única pessoa que apoiava, que estava do lado ali do reino, do lado dela. E que por sinal foi expulso do reino por defender o lado dele. E nesse ponto marca praticamente toda a divisão da história que vai guiar a história daqui pra frente. E o Crispin, né, ficou completamente arrependido, falou: minha rainha, pelo amor de Deus, não me torture e me mate, porque eu não aguento mais viver com essa dor. Só que a Alicent fala: não. Obrigada, suma daqui. Enquanto isso, o Viserys tá tentando se recuperar da viagem, porque ele já tava mal em todo esse trajeto, chegou, desmaiou, então ele tá ali tentando se recuperar. Enquanto ele tá se preparando pra receber um novo banho de sanguessugas, porque querendo ou não, se vocês lembram, esses 2 dedos aqui dele já estão podres, já caíram e o braço dele tá começando a apodrecer também, ele começa a refletir sobre o legado dele, sobre o que ele construiu, porque ele pensa: ok, não conquistei nada, não fui derrotado e também não lutei o suficiente. Na verdade é assim, ele já perdeu, né? Ele já perdeu uma batalha que ele não sabe que ele tá guerreando, mas não vai dar tempo dele voltar atrás não. Só que o Sir Lionel, que é a nova mão do rei, ele tenta apaziguar a situação, ele fala: meu amo, você é muito bom no que você faz, você manteve o reino em paz, você seguiu o legado aqui do Jaehaerys Targaryen, olha só que coisa boa. Só que o Viserys, ele queria ter desafios na vida dele para que pudesse ser testado, a talvez melhorar e fazer coisas melhores, só que ele tá tão cansado, ele toma um negócio ali pra dormir, que ele tá cansado demais e capota ali na frente dele mesmo, sem responder. Até porque ele sabe que os dias dele estão contados e querendo ou não, ele tá preocupado aqui com o futuro do reino e aquela decisão de ter nomeado a Rhaenyra sempre fica matutando ali na cabeça dele, mas beleza, porque alguns dias se passam e finalmente chega o dia do casamento real, que tá todo mundo esperando essa união gigantesca. Mas vamos combinar um negócio aqui. Vocês, por um acaso, sabem algum casamento em Game of Thrones que deu certo alguma vez? Que terminou bem, que não terminou em tragédia? Pois é. Nesse dia, os Velaryon, então, cruzaram o oceano lá de Deriva Marca em direção a Porto Real, e aqui vieram 2 dragões, sendo um deles novo. Veio aqui o Laenor montado no Sea Smoke, que já tinha aparecido lá naquela batalha das Stepstones, e agora apareceu a Meleys, a Rainha Vermelha, que ela é montada pela Rhaenys Velaryon, só que aqui, se não me engano, ela foi montada pela Laenor Velaryon, e ela é uma dragão fêmea vermelha maravilhosa. Se vocês quiserem mais informações, eu vou também deixar num vídeo aqui que eu gravei sobre os possíveis dragões que vão aparecer aqui nessa série, e olha que eu estou acertando bem até agora. Mas cuidado que tem spoiler nesse vídeo, tá? Tem spoiler bruto. Cuidado quando vocês forem assistir, já tô avisando pra vocês não me xingarem depois. Mas enfim, a festa começa a acontecer e os convidados vão chegando, a começar pelos Lannister, depois pelos Hightower, e o Jason Lannister, como sempre, é um inconveniente, chega lá na mesa do rei e fala: cadê a rainha? Porque, querendo ou não, a Alicent não estava presente ali no banquete em todas as festividades, estava tudo acontecendo e ela não estava ali, ela estava se arrumando, estava atrasada. Jason fala: por isso que mulher não vai pra guerra. Por quê? Porque se atrasa. Bem desnecessário. Aparece também o Geralt Royce, que é o primo da Rhea Royce, que morreu no comecinho do episódio. Ele comenta ali sobre o que aconteceu e tal, e a Rhaenyra até mesmo se propõe a dar uma ajuda pro cara, só que na hora que ela tá falando, tudo é interrompido porque toda a família Velaryon chega por ali, e olha que entrada maravilhosa, todo mundo pleno, fino, riquíssimo, só falta olhar pra todo mundo ali e falar: ui, pobres, nojo. Todo mundo aplaude todo mundo ali, e vale dizer que o olhar de Criston Cole para Rhaenyra Targaryen sai raio assim do olho dele, ele tem um olhar de raiva dela. Aí beleza, a Rhaenyra sai de trás da mesa, cumprimenta o futuro noivo dela, só que nas olhadinhas que ela tá dando, ela olha aquele menino olhando pro noivo dela, ela fica: então esse é teu namorado. Ela já percebe ali o que tá acontecendo, porque o menino nada discreto não para de olhar pro Laenor. Mas beleza, não bastasse esses climas que estão acontecendo aqui, Daemon Targaryen aparece no meio da festa. Vamos lembrar que ele tinha sido expulso novamente, tinha sido espancado pelo rei no último episódio, e um climão se forma, mas beleza, ele senta ali na mesa e tranquilo. E beleza, depois de toda essa introdução aqui, o rei começa a discursar pra todos aqueles convidados e tudo mais, mesmo sabendo que a Alicent Hightower não tá sentada na mesa. Só que no momento que ele tá conversando ali sobre o futuro do reino, sobre as uniões das casas e tudo mais, a Alicent Hightower interrompe a reunião e todas as atenções se voltam pra ela. Por quê? Porque ela está usando verde, que é um símbolo dos faróis dos Hightower, que tem a luz verde, e isso significa que eles estão convocando para a guerra. Poucos sabem sobre isso, só que o rei olha com um olhar para ela do tipo: mulher, que é isso que você tá vestindo? Pare! E o rei sabe, né, que tem alguma coisa acontecendo ali, e a Alicent é completamente irônica quando ela vai pra mesa. Mas beleza, depois de toda essa introdução aí, o Laenor e a Rhaenyra começam a dançar, dando início às festividades ali e tudo mais, e é a partir deste ponto que a cagada começa a acontecer. Acontece um monte de coisa nesse episódio que falta até fôlego pra tudo que rola. Pra começar,
começar que o Criston Cole, Alicent Hightower e Daemon Targaryen olham fuzilando o casal que tá ali dançando. Gente, sério, você sente a raiva no olhar deles. E enquanto isso aqui tá acontecendo, o Joffrey, que é o namorado do Laenor, tá ali caçando informação. Por quê? Porque a Fifi não consegue ficar em paz. Aí a Alicent olha ali aquele casal sem sal dançando e fala, ah, que horror, não quero. Ela levanta na mesa e vai falar com o tio dela. E aqui a gente percebe uma aliança se formando, porque o tio dela elogia a Alicent pelo fato dela ter continuado firme ali mesmo com o pai dela fora do reino. E ele fala, conte com a gente para o que você precisar. Então aqui a gente vê uma aliança se formando com a casa Hightower. E logo na sequência acontece uma situação bem peculiar, porque o Sr. Gerald Royce, que é o primo lá da Rhea Royce, ele chega pro Daemon e fala, eu sei o que você fez no fim de semana passado e aquilo não foi um acidente, foi você que deu um fim na Rhea, minha prima. Aí o Daemon fala, ai que pena, gostava tanto dela, mas é isso, né, agora eu sou o dono de Runestone, sinto muito, Gerald. E o Gerald fica nitidamente com raiva, então a gente percebe que mais um inimigo foi formado em cima da casa Targaryen, provavelmente esse cara vai ficar do lado dos Hightower posteriormente. E vale dizer aqui uma coisa, a cor verde que a Alicent Hightower entrou vai ser o ponto divisor de águas aqui, porque depois os seguidores de cada uma das casas vão formar determinados tipos de grupo. Os seguidores da Alicent Hightower, né, os apoiadores dela para a sucessão do reino, né, com o filho Aegon e tudo mais, vão se chamar dos grupos de verdes, e os que apoiam a Rhaenyra vão se chamar de negros. Então tudo isso começou aqui, percebam esses pontos. Mas tranquilo, depois do Daemon falar pro cara que ele pegou o reino inteiro da mulher, ele fica olhando pra Laenor Velaryon lá no outro lado da mesa e fica, oh, delícia. E vão dançar, porque o Daemon não perde tempo. E enquanto isso, enquanto esses olhares aqui vão se passando pela festa, o Joffrey descobre quem é o amante da Rhaenyra e ele sabe que é o Criston Cole. E ao invés da bicha ficar quieta, o que a bicha me faz? A bicha vai me conversar com o Criston Cole. Ele fala, olha só, pra gente manter nossos amores em segurança, a gente tem que guardar segredo. Assim, a nossa segurança também vai depender das pessoas que a gente ama. Pra quê, né? Me diz assim, pra que foi fazer isso, pelo menos dando essa festa, né? Por que foi fazer um negócio desse? O homem é emocionado, o homem é ciumento, o homem tá decepcionado, o homem tá tudo. Não se deve fazer isso. Enquanto isso, o Corlys e a Rhaenys estão ali, né? Porque eles são um casal fifi. A gente gosta de ver eles sofocando, futricando, né? Porque eles ficam olhando ali, eita, meu filho tá conversando com aquele homem ali, quem que é aquele homem ali? Mas eita, minha filha tá com o Daemon, minha nossa senhora, o que tá acontecendo nessa festa? E vale dizer que o mundo tá ali acabando naquela festa e o Viserys tá comendo igual um búfalo e a Alicent tá inquieta do lado dele, porque ela não aguenta mais aquela cerimônia, aquela coisa chata. Só que o Daemon também tá inquieto por dentro, porque vamos lembrar que ele queria casar com a Rhaenyra. Então ele chama a Rhaenyra pra dançar e ele fala, é realmente isso que você quer? Esse cara não vai te dar prazer não, minha flor. Só que a Rhaenyra fala, ah, você tá encucadinho, tá brabo, então me leva pra Dragonstone, casa comigo e a gente fica feliz. Só que nessa hora ele pega a Rhaenyra pelo rosto, dá a impressão de que vai beijar ela, o rei Viserys olha de longe e fica, meu Deus, parem com isso. Só que explode uma bomba ali dentro e começa uma briga que ninguém sabe de onde tá acontecendo. E quando a gente percebe, ninguém menos que Criston Cole está socando a cara de Joffrey. Ou seja, era um ato de defesa, porque ele se sentiu ameaçado pelas ameaças que o Joffrey fez em cima dele. Só que nesse ponto, o Sir Laenor Velaryon, ele tenta intervir nessa guerra, porque ele não era o namorado dele que tava apanhando, mas o Criston Cole dá um socão no Laenor Velaryon, que cai ele no chão, e ele termina fazendo com que o rosto do Joffrey vire praticamente uma carne moída. Fiquei um pouquinho incomodado porque ele deu um soco no futuro rei consorte, ninguém fez absolutamente nada, mas talvez isso aconteça em outros episódios, ou talvez não, porque vamos lembrar que o próximo episódio já vai ter um salto de 10 anos, mas beleza, isso aconteceu, não fez muito sentido na minha cabeça, não sei o que vocês acham sobre isso, mas acontece que o que acontece depois é bem triste, porque o Laenor Velaryon, ele praticamente chora em cima do corpo do namorado, porque vamos lembrar que eles se amam muito e estavam fazendo planos para o futuro deles ali no reino. Aí o rei ficou tão nervoso com toda aquela situação, porque querendo ou não, a Rhaenyra Targaryen estava no meio de todo aquele pandemônio, que o nariz dele começou a sangrar e a festa acabou. Me espanta que depois de tudo isso ter acontecido, depois dos convidados terem ido embora, tal, o salão vazio com um monte de sangue ali, eles ainda realizaram a cerimônia de casamento e foi nítido que estava um tom completamente melancólico ali, o Laenor Velaryon chorando, a Rhaenyra completamente descabelada e não querendo participar daquela cerimônia, mas eles foram obrigados a casar numa cerimônia bem triste. E depois dos votos de matrimônio dos dois, o rei novamente desmaia e aqui a gente percebe mais uma vez que o rei não está nada bem, só que agora os outros parentes dele viram isso pessoalmente. Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Gente, que susto, meu celular ativou.
Ai, gente, enfim. O que acontece? Depois de ter acontecido tudo isso aqui na festa, o Criston Cole ficou completamente desnorteado, foi lá pra Árvore Coração, porque vamos lembrar que esse é um local sagrado que existe aqui no reino, e ele ameaçou tirar a própria vida, só que isso foi impedido pela Alicent Hightower, que chegou ali pra ele e fez com que ele repensasse e parasse a sua atitude. Não sabemos o que vai acontecer, porque como eu já falei, o próximo episódio vai marcar aqui acontecimentos 10 anos depois disso, mas é claro que agora ficou extremamente definida a Dança dos Dragões, o início da Dança dos Dragões, que é essa rixa entre as duas casas e essa briga por poder que vai ser bem legal. Aproveita e comenta aí embaixo o que você achou desse episódio, porque na minha opinião foi um dos melhores até agora. Não esquece de deixar o like se você curtiu esse vídeo e se inscreve também no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos cheios de bom humor e comentários bem bestas que eu costumo fazer. Tchau, até o próximo vídeo.